Bom dia, crianças! Tia Paula e tio Emerson, mais uma semana com vocês para louvarmos o Senhor nosso Deus. Vamos começar nosso momento de louvor com o cântico O que é pecado? Pecado é grande e mal, doença que é mortal. Deus fica triste, tão zangado, meu pecado é castigado. Quando eu peco, sempre me dou mal. Mas o que é pecar? Quem pode me explicar? É não viver como Deus quer, é desobedecer sua lei. Quando eu peco, sempre me dou mal. Mas como eu vou entrar no céu? Meu coração é mau, eu sei. Pra ter um puro coração é só o Espírito de Deus quem me dá um novo coração. Mas como eu vou entrar no céu? Meu coração é mau, eu sei. Pra ter um puro coração é só o Espírito de Deus quem me dá um novo coração. Quem me dá um novo coração. Quem me dá um novo coração. Amém! Olá, bom dia! Bom dia! Tudo bem com vocês? Hoje é domingo, isso, domingo, o dia do Senhor, o dia em que Ele separou para nos dedicarmos cada vez mais a aprender da Sua palavra, para que ela fique guardada aqui e que a nossa boca só saia coisas boas. Aqui quem fala é a tia Suelen da classe Samuel. Muito bem! Vocês estão acompanhando as outras aulas? Eu espero que sim, porque cada vez mais é melhor que você esteja vendo as outras aulas para entender o que está sendo falado no vídeo que está sendo postado recentemente, não é? Então, antes de começarmos a dar uma breve revisada no que a tia passou na aula passada e a nossa aula de hoje, que vocês fiquem bem atentos, nós vamos fazer o quê? Nós vamos orar. Isso, porque antes de tudo, nós temos que orar, agradecendo ao Senhor Deus, pedindo direcionamento e pedindo perdão pelos nossos pecados, para que o nosso louvor, para que a nossa palavra possa chegar até Ele, não é? Então vamos lá, se prepare, procure um canto, sente, pegue a sua Bíblia, chame a mamãe ou chame o seu papai, como eu sempre tenho falado, porque eles têm que lhe ajudar também. E agora vamos orar. Em reverência ao nosso Senhor Deus, você vai fechar os seus olhos e abaixar a sua cabecinha. Vamos lá? Senhor Deus e Pai, muito obrigado pela Tua graça sobre nós, pelo Teu amor para com cada um de nós. Obrigado, Senhor, por mais esse dia que o Senhor nos dá. O dia em que temos que nos dedicar mais a Ti. Dê essa alegria ao nosso coração, para que nós possamos estar cada vez mais perto de Ti. Perdoa, Pai, os nossos pecados, os pecados que não sabemos, os pecados que fazemos e não aceitamos ou pedimos perdão. Mas o Senhor está conosco todos os dias. Prepara o nosso coração, prepara a nossa mente para receber a Tua palavra. É no Teu nome santo que eu te oro e agradeço. Amém, amém, muito bem. Depois de orarmos, agora nós vamos nos preparar para aprender mais das Sagradas Escrituras. Primeiro nós vamos fazer uma breve revisão do que foi passado. Na aula passada, a tia falou sobre a expulsão de Adão e Eva, da onde? Isso, do paraíso, do jardim do Éden. Por que eles foram expulsos? Porque desobedeceram a Deus. O Senhor Deus deu a sentença a cada um deles e depois os expulsou, porque eles não eram mais dignos de estarem na presença de Deus. E o jardim do Éden era um símbolo da presença de Deus, onde eles poderiam estar mais perto dele. E depois que os expulsaram, que eles iam ter que sofrer todas as consequências de seus pecados, né? Que quando eles desobedeceram, pecaram, quando eles cobiçaram,
pecaram. Então eles não eram mais dignos de estar tão perto de Deus como eles estavam antes. Então o Senhor Deus os expulsou, colocou anjos para guardar o jardim. Anjos que com uma espada grande e luminosa protegia o jardim, enquanto ela se revolvia, se mexia no jardim, ao redor do jardim, como se fosse uma cerca viva, para que ninguém, a quem o Senhor permitisse, não entrasse em sua presença. Então de lá eles foram expulsos e agora eles teriam que trabalhar, suar, sofredores, adoecer. As mulheres também iam ter que ajudar o seu marido, trabalhar juntamente com ele, engravidar, sentir dores, ficar doente, sentir enjoos, não é dores na hora de ter o nenê. E aí sim, ter os seus nenéns para cuidar. Nós vamos falar dos primeiros filhos que nasceram no pecado. Olha só, os primeiros filhos de Adão e Eva. Mas nem por conta disso quer dizer que ter filhos é uma maldição. Não, sabe por quê? Porque de Eva, a primeira mulher que foi feita depois do homem, veio também o nosso Salvador, depois de aparecer toda uma descendência, de aparecer as pessoas maus, que são os filhos da serpente que a gente fala, Depois de aparecer as sementes boas, que são os filhos de Adão e Eva, os filhos da obediência. Também no meio deles veio aparecer aquele a quem o Senhor Deus enviou e estava com ele desde o começo, que veio para que pagasse por todos os nossos pecados e trouxesse essa proximidade que hoje nós temos com Deus. Não é a partir do momento que você crê nele, que você pede perdão pelos seus pecados, que você entrega a sua vida a ele, se dedica a aprender da tua palavra, faz e tenta, pelo menos tenta, Porque ser pecador é fácil, agora ser como Deus não é, mas nós temos que buscar a cada dia. Quando nós fazemos isso, nós estamos próximos de Deus, porque o pecado nos afasta dele, O Senhor não retira a sua graça de sobre nós, mas nós vamos viver conforme a nossa vontade, e viver conforme a nossa vontade não é bom. Mas agora nós vamos para a nossa lição. Tudo isso que nós estamos aprendendo ainda está no livro de Gênesis. Nós estamos entrando agora para o capítulo 4, Nós vamos para o 4 agora, 1 e 2. É bem curtinho, mas para que vocês possam entender o que vai vir na outra aula, tudo bem? Então vamos lá. No capítulo 4, versículo 1 da sua Bíblia, peça para a mamãe ou papai lhe ajudar, está escrito assim: coabitou o homem com Eva, sua mulher. Esta concebeu e deu à luz a Caim. Então disse: adquiri um varão com o auxílio do Senhor. Apareceu o primeiro filho, Caim. Algum tempo depois de Adão e Eva terem sido expulsos do jardim do Éden, aconteceu algo que lhes mostrou que Deus ainda os amava. Deus lhe mandou um presente, o primeiro bebê a nascer nesse mundo, nascido no pecado, já como a tia já havia falado. Eles nunca haviam visto nada parecido antes, mas sabia que fora Deus quem lhe havia mandado esse filho. O nome dele era Caim. Isso como está lá no versículo, Caim, que significa adquirir, tomar, possuir, Querer para si as coisas. A mulher veio ao homem e agora o homem veio da mulher. Um depende do outro e ambos, os dois, tanto o homem quanto a mulher, dependem de Deus. Agora vamos lá para o versículo 2. Isso, versículo 2. Depois deu à luz a Abel, outro bebê. Olha só que maravilha. O nome do outro bebê é Abel. Isso mesmo, Abel, seu irmão. Abel foi pastor de ovelhas e Caim lavrador. Depois Deus lhe mandou outro bebê, como a tia falou no versículo 2, que se chamava Abel. Sabe o que significa Abel? Perecível. 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 É algo que não dura muito tempo. Vocês vão entender por quê. Depois a tia vai falar de novo. Não precisavam ir para a escola. Eles não tinham livros. Eles não tinham professores.
Eles não tinham quadro, não tinham que vestir uma farda, né? Não tinham que fazer nada disso. Eram só eles dois e os seus pais. Os seus pais eram os seus professores, é o que ensinava tudo a eles, que eles tiveram que aprender. Depois do que eles praticaram o errado, quebraram o pacto com o Senhor Deus, eles tiveram que aprender. E aí tiveram que passar para os seus filhos. Caim, que foi o primeiro a nascer, vocês lembram? Ele gostava muito de cavar o chão, né? Descobrir plantas, abrir buraquinho, colocar semente. E aí ele foi percebendo que era isso que ele gostava de fazer. E ele foi aprendendo a cultivar, plantar para que nascesse, para que ele pudesse colher e comer, como seu pai havia também aprendido. Então, ele se tornou um agricultor. Você sabe o que é um agricultor, né? Aquele que planta as coisas, as frutas, as sementes, né? Tudo isso que nós colhemos, que eles podem colher e vender, para que possamos comprar para comer. Então, o primeiro agricultor foi, depois de Adão, claro, foi Caim. Ele aprendeu a plantar, né? E a colher as coisas que ele plantava. Abel, o segundo bebê, ele gostava muito de carneiros e pequenos bodes. Ele gostava de carneiros e pequenos bodes. Ele aprendeu a levá-los para comer, a levar lá no rio, lá no lago para poder beber água, né? Expulsar os animais grandes e carnívoros que queriam comer essas ovelhinhas e esses carneiros e esses bodes, né? E ele se tornou um pastor de ovelhas. Isso que a gente pode chamar de fazendeiros, né? Que cuida da fazenda e de todos aqueles bois, que são as carnes que vêm até nós para que nós possamos comer. Que vem o leite também, que do leite são feitas outras coisas. Então foi isso que Abel se tornou, que ele também aprendeu com seus pais, que eram os únicos professores naquele momento, que tiveram que aprender. Por causa de quê? Por causa do seu pecado, quando foram expulsos do jardim. E agora eles também ajudavam a sua família com os melhores professores que eles poderiam ter, os seus pais. Tia, mas vai se acabar essa história? Nasceu Abel, Caim e Abel, e agora vai ficar tudo bem? Eles tiveram um filho, e aí por que a gente até hoje sofre as consequências e acontece tudo isso? Nós vamos saber que com eles também, com Caim e com Abel, aconteceu coisas ruins, coisas que iam decepcionar os seus pais. Mas por causa de quê? Por causa do pecado que entrou no mundo, através de Adão e Eva, que foi através da desobediência, da quebra do pacto com o Senhor nosso Deus. E isso é terrível. Quando nós fazemos coisas que não agradam ao nosso Deus, coisas em que a Escritura não diz que é certo fazer, você está se afastando de Deus, você está se mostrando que você é um pecador e você não merece a presença de Deus. Mas se a partir do momento que você crê no nosso Senhor Deus, você pede perdão pelos seus pecados, como a tia falou lá no começo do nosso vídeo, e você começa a se dedicar a fazer o que é certo, que agrada ao Senhor nosso Deus, que está escrito na sua palavra, com certeza você irá se aproximar do Senhor nosso Deus. E isso que nós vamos aprender, o que foi que aconteceu com Caim e Abel, os primeiros filhos que nasceram do pecado. Muito obrigado. Vocês, olha, realmente estão aprendendo. Não vamos ter o versículo. Por quê? Porque eu sei que vocês já sabem. Mas sabe quem vai falar? Vai ser um aluno agora por domingo, vai falar o versículo que nós aprendemos. Então, preste atenção quem vai ser que vai falar agora. Vai ser uma surpresa. E a próxima aula vai ser outro aluno, certo? Um grande beijo para vocês e até a próxima. Porque o salário do pecado é a morte. Romanos 6, 23.